Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito obrigado, meu querido, pela visualização que você está fazendo, né? Pelos meus vídeos aí. Você que tem me ajudado, deixando o seu like, deixando a sua contribuição, se inscrevendo em nosso canal. E também você que tem compartilhado, não é? Deixado aí o seu comentário. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o nome do nosso eterno Criador. Meu querido, eu quero pedir a sua inscrição, pedir o seu like e também pedir que você compartilhe os nossos vídeos. Ajude-nos, não é, a desenvolver cada dia mais o nosso canal e também nos ajude compartilhando com outras pessoas. O nosso irmão Alberto Lírio agradece. Eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Veja bem, claro que você vai deixar o seu like aí no nosso vídeo aí, tá bom? Quando nós deixamos para o passado, com foco em sermos mais humanos e nos esforçarmos a cada dia mais para obter conhecimento e tratarmos as pessoas, ou seja, uns aos outros com igualdade, sabe qual é o resultado disso tudo? No meu ver, é sostificação. Sabe quando que você fica mais sofisticado do que você é, do que eu sou? Quando a gente deixa a religião para trás. Eu tenho pesquisado muito sobre religião, a origem das religiões, mas um vídeo de 20 minutos, de 15 minutos, não dá para a gente expressar tudo. Então a gente vai falando aos poucos. Eu estava conversando com um professor essa semana, um professor de filosofia, um professor de filosofia. E ele estava falando comigo, aqui da minha cidade mesmo. Ele falou assim: Alberto, se as pessoas soubessem realmente o que que é religião na vida das pessoas, as pessoas não teriam religião e abandonariam. Porque a religião, ela só faz mal para a pessoa. A religião, ela foi criada, e isso é palavra dele, ela foi criada com um propósito de escravizar as pessoas, de prender mentalmente as pessoas. Eu falei com ele: olha, eu já até sei alguma coisa sobre isso, mas eu continuo estudando. Então, quando você larga a religião, você começa a se dedicar às pessoas. Você não precisa de religião para se dedicar aos outros. Você não precisa de religião para amar. Você não precisa de religião para fazer o bem. Não. Isso, você só precisa de ler, ouvir e também praticar os ensinamentos do Criador. Mas religião é uma grande mentira, uma grande farsa. É claro que cada qual tem a sua, não é? E nós não estamos aqui falando para as pessoas abandonar, mas deveriam estudar a cada dia mais. Então, quando você deixa a religião para o passado com um propósito, né, de ajudar mais as pessoas, de conseguir, não é, tratar as pessoas com igualdade, o resultado disso é que você fica mais sofisticado no conhecimento, no entendimento, até nas palavras, no agir. Então você olha, começa a olhar as pessoas com um olhar diferente. O que eu quero deixar hoje aqui, meu querido? Cristo não nos resgatou da lei. Cristo não nos resgatou da lei. Gálatas 1, Gálatas 4, 1 a 5, fala assim: olha, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, da vossa. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cristo, ele não nos resgatou da lei. A epístola que foi feita aos Gálatas, ela não foi feita para outras pessoas.
quando Paulo escreveu lá para Galácia, ele escreveu para Galácia, ele não escreveu para outras pessoas. Então Paulo, ele estava tratando de assuntos que eram, recorrentes, não é, daquela comunidade. E ali era coisas do primeiro século, e não do terceiro, e não do décimo, não do vigésimo, não é? Então, Paulo estava tratando ali de coisas do primeiro século, não era para o século XXI, não era para o século XX, não é para o século em que nós estamos vivendo. Então, se eu usar as falas de Paulo para os dias de hoje, eu estou cometendo, sabe o que, queridos? Eu estou cometendo uma atrocidade com a colocação verbal. É. Então, Cristo, ele não nos resgatou da lei. Qualquer pessoa que não tem entendimento na palavra, só lê a Bíblia, ele não vai entender que todas as cartas que Paulo escrevia eram assuntos que eram decorrentes daquela época e não para a nossa época. Então, quando eu usar essas falas de Paulo, não é, para os dias de hoje, eu vou estar cometendo uma grande atrocidade, eu vou estar cometendo uma atrocidade com a colocação verbal, porque eu não vou respeitar a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Então, não há, não há a lei na nossa época, não existe lei de Moisés na nossa época. A lei que havia era na época deles. O vós que está na Bíblia não é vós mais, porque esse vós tem 2000 anos de idade. Esse vós é eles. O que está na primeira pessoa há 2000 anos atrás, hoje, quando eu leio, é a terceira pessoa, tanto do plural, não é? Como do singular. Se eu falar assim, nós, primeira pessoa, hoje, aí você pergunta, Alberto, quem falou isso nós? Eu falo, é Paulo. Então, esse nós, ele tem 2000 anos de idade. Ou seja, eu posso substituir por eles. Quando Paulo diz, depois nós, eu posso falar, depois eles. Porque tem 2000 anos de idade. Então, tudo que está, né, depois, no pretérito do futuro, como que eu vou ler como se fosse nos dias de hoje? Aí eu cometo uma atrocidade com a colocação verbal da nossa língua portuguesa. Então, quando você observa Gálatas 3:13, olha o que diz aqui. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Observe isso. Então, esse nós que Paulo diz resgatou, inclui Paulo. Ele disse que no verso 4, no capítulo 4, agora, o versículo 13, fala assim: olha, é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí, quando você vai em Hebreus, no capítulo 12, e versículo 22 e 23, isso aqui que ele fala no capítulo 4 e 13 já aconteceu. Por quê? Porque o juízo, quando as pessoas iam, não é, passando os tempos, e eles, quando chegasse a época, o dia marcado, o dia do Senhor, isso aqui iria acontecer. Então, hoje, 2000 anos depois do juízo, 2000 anos depois do juízo, eu e você, nós já nascemos com essa coisa, nós já nascemos com esse entendimento, nós já nascemos com isso na nossa cabeça, no nosso entendimento, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o apóstolo Paulo,
ele estava dizendo, nos resgatou. Quando ele diz nos resgatou, ele está falando que no capítulo 3, o verso 13. Então, olha só, para você ter uma ideia, Gálatas 3 e 13. Preste bem atenção no que ele diz aqui, Paulo. Ele fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, quando você pega Gálatas, capítulo 4, 1 a 5, onde Paulo diz: Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele diz assim, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. A fim de recebermos. Esse verbo aqui também, recebermos, ele se inclui. Então, meu querido, uma coisa que nós temos que aprender. Quando Paulo escreveu Gálatas, ele estava tratando de um assunto que era recorrente da época dele. Então, nos resgatou, ele se inclui aqui. Então, o templo ruiu antes do nós. Paulo, ele escreve na segunda pessoa, na primeira pessoa. Ele diz, nos resgatou. Então, o templo ruiu antes desse nós nascermos. Então, quanto tempo depois que que eu e você nascemos? Quanto tempo depois que eu e você nascemos? Eu falo quanto tempo depois que o templo ruiu. Não é 2.000 anos depois? Então, como que eu e você vão estar incluído nisto aqui? A Bíblia, meu querido, é como se fosse a constituição do povo de Israel, do povo judeu. Não futurismo. A gente, quando lê a Bíblia, nós não podemos, nós não devemos futurizar o texto. Por quê? Nós temos que respeitar a colocação verbal. Porque se nós não respeitarmos, se eu e você não respeitarmos a colocação verbal, sabe o que vai acontecer? Ou está acontecendo isso há muito tempo, as pessoas vão sempre ficar apegado a uma coisa que não foi escrito para mim e para você. Não. Então, quando você deixa, eu vou repetir, quando você deixa o passado, ou deixa para o passado, com foco em ser mais humano, e nos esforçarmos para obter conhecimento e tratarmos uns aos outros, não é? Com igualdade, nós vamos mudar o nosso entendimento para sempre. Aí isso aí para nós vai virar uma sofisticação. É isso que vai acontecer. Então, o templo, não é, ele caiu no ano 70. Então, ou seja, quando Paulo escreve isso aqui, quer dizer o quê? A ação, ela ocorreu antes do tempo da fala. Quando nós nascemos, não havia mais a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4, fala que o fim da lei foi Cristo. Não é Cristo, foi Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, olha que interessante aqui. Efésios capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz aqui. 2 e 5. Estando nós, preste atenção como ele se inclui, ainda mortos em nossos delitos, nos, outra vez, vivificou juntamente com Cristo. Por isso que pela graça sois salvos. Então, isto aqui está no pretérito. Nós está no pretérito. No texto são eles. Eles. Porque é pretérito perfeito. Então,
esta é a conjugação verbal correta em que você tem que entender ou deve entender. Então Paulo diz, e não Paulo diz. Paulo disse. Mas quando os pregadores, os pastores leem, eles falam assim: tá vendo, irmão, o que que Paulo está dizendo para nós? Não está dizendo para nós. Paulo disse para os crentes da Galácia, ele disse para os Gálatas, não foi para eu e para você. Então, Paulo disse ou Paulo diz? Paulo disse. Então, respeite, temos que respeitar sempre a ação da fala, para quem foi falado, para quem que ele estava falando. Em Hebreus, no capítulo 8, em Hebreus, dê uma olhadinha aí em Hebreus, meu querido, no capítulo 8, e o versículo 13, né? Deixa eu ver se é o 13 aqui. Então, em Hebreus capítulo 8, o versículo 13, olha o que está escrito aqui. Dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Quando ele disse está prestes a desaparecer, ele estava dizendo o quê? Aqui, no caso, é Apolo, não é? Ele estava dizendo aqui, quando que isso iria desaparecer? Quando o templo caiu. E quando que o templo caiu? No ano 70. Então, o preterismo, vou dar um spoiler aqui para você, o preterismo, a gente usa muito ou respeita muito a questão do QI. O QI é o coeficiente do evangelho, né? O coeficiente, ou coeficiência, ou coeficiente do evangelho, né? O QI. Nós não somos formados, eu não preciso dizer aqui, porque eu não quero tentar convencer você de alguma coisa. Mas, meu querido, isso aqui é uma coisa à parte. Quando você respeita as colocações verbais, o tempo da ação, quando que ocorreu, então você começa a entender a Bíblia e começa a se libertar desse jugo pesado em que você vive. Mas por que que você vive? Porque a religião, ela foi feita no propósito de enganar e privar as pessoas dos seus direitos, porque é uma forma de prisão. Existem várias formas de aprisionar uma pessoa, e uma das piores formas é a prisão mental. E como que se consegue prender as pessoas mentalmente? Não deixando as pessoas obter conhecimento. Já dizia os grandes do passado, como Platão, não é? Como o próprio, são vários, não é? Que já diziam isso nos seus livros de filosofia, os seus livros ali, não é? Então eles falavam. Então, se você observar, meu querido, nenhuma passagem bíblica ela vai ter o seu cumprimento no futuro próximo, nenhuma. Por quê? Porque todas as ações da fala, ela ocorreu lá antes do juízo e até o juízo. Então, quando eu e você nascemos, não existia essa coisa mais de lei. Então, nenhuma passagem bíblica ela vai ter o seu cumprimento, não é, num futuro próximo. O ritual pagão, por exemplo, o ritual pagão da Santa Ceia, a Páscoa dos judeus, nada tem a ver, né, com pão, com que suco. Não. Então, uma coisa que você não deve aceitar, não é? Essa passagem bíblica, ela não se aplica a você. O código da Santa Ceia, ela não se aplica a ninguém do século XXI, a ninguém do século XX.
Então você é livre, meu querido. Saia do sistema e viva feliz com seu Criador ou com o nosso Criador, entendeu? Então, toda vez que você olhar a palavra ou ler a palavra, uma coisa que você tem que respeitar é a ação da fala. Quando que ocorreu, para quem era o remetente, quem era o destinatário e qual era a ação da fala e para que tempo foi. Tudo que está na Bíblia, tudo, o tempo verbal é passado e nunca presente. Tá bom, meu querido? Então, Cristo não nos resgatou da lei, resgatou eles, os judeus. Tá bom? Graça eterna e um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes, um abraço para os meus inscritos e a todos os irmãos da graça aí, que os gracistas, né, que ainda continuam ensinando a graça, mas que estão avançando no entendimento para o Evangelho eterno. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.